Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, o Evangelho segundo o apóstolo João. Nós vamos expor nesta manhã apenas o verso de número 12, no entanto vamos ler do verso 10 até o verso de número 13. Evangelho de João, capítulo 1, do verso 10 ao verso 13. Leiamos. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Meus irmãos, houve um homem no século II e III chamado Tertuliano, um dos grandes defensores da fé cristã, no meio de ferrenha perseguição aos cristãos. Uma das suas principais obras, a Apologética, ele sendo um proeminente advogado, está em toda a sua obra argumentando com respeito à verdade, à importância da verdade e o fato de que os cristãos eles impunham a verdade. Mas em um dos seus capítulos, quando ele fala sobre os profetas e a função dos profetas, a obra dos profetas em proclamar a verdade, ele conclui o capítulo com uma frase que nos é emblemática nesse momento. E ao demonstrar nesta sequência a incredulidade daqueles que haviam recebido todas as proclamações de vinda do Messias por meio desses profetas, ele diz: nós fomos assim outrora, mas ninguém nasce cristão, tornamo-nos cristãos. Ninguém nasce cristão, tornamo-nos cristãos. Não é pela mecanicidade do lugar aonde se nasce, o grau de consanguinidade, não é por circunstâncias específicas que se nasce nesse sentido. E os judeus, eles por vezes acreditavam que a sua posição é simplesmente pelo simples fato de terem nascido judeus, como se não houvesse qualquer responsabilidade da parte deles, especialmente em crer nas promessas que foram dadas, especialmente em crer que o Messias havia chegado. Por isso nós lemos o verso 10, né? O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Se a história parasse aqui, seria apenas desespero. Não haveria saída e solução. Mas o texto continua com um enfático mas, demonstrando exatamente uma das estratégias do apóstolo João, que é mostrar o contraste que existe entre formas de pensar, de viver, de agir, de receber o Evangelho acima de tudo. E esse mas muda tudo de figura. E o texto continua: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. E há nesse verso curto 3 cláusulas importantes. A primeira delas é: a todos quantos o receberam. Não há uma definição clara de quem são esses quantos, ou quem são estes. Isto é proposital. Se há uma definição delimitada de um povo específico aqui apresentado no verso anterior, agora não há algo específico que delimite. O que nos traz à tona aquilo que ecoa por todo o Antigo Testamento e também no Novo Testamento, e de um modo mais concreto e explícito, quando o apóstolo Paulo é chamado para ser apóstolo aos gentios, sem distinção de povo, raça, nação. Não há limites de tempo, de extensão, para a obra redentora de resgatar aqueles que são pertencentes a Deus. Em outras palavras, poderíamos dizer:
Este verso fala sobre nós. 2000 anos depois, um pouco mais de 10.000 quilômetros de distância de Jerusalém, cá estamos nós. E nós somos estes. Quantos receberam? Mas o que isto significa? O que é receber? O que significa esse conceito de receber? Ele, primeiramente, é um sinônimo de crer, mas ele possui algumas características que são importantíssimas aqui. Primeiramente, o termo é usado para descrever um momento em que alguém recebe um presente. Alguém vai entregar o presente para o outro e a ação do outro é receber. Certamente o que está envolvido aqui é a alegria de se receber um presente. Em linhas gerais, Cristo não é um presente como um presente qualquer. No entanto, as correlações que existem, os pontos de contato traçados pelo apóstolo João são belíssimos. Ele está falando do maior de todos os presentes que é recebido, Cristo. Mas por vezes, os presentes que nós recebemos, na grande maioria das vezes talvez, nós mesmos poderíamos ter ido lá e comprar. Talvez não seja nenhuma novidade, não é algo que às vezes nos seja extremamente imprescindível, não é? Mas certamente o que está envolvido são as relações de pessoalidade, intimidade, de amor, de preocupação, de alguém ter gastado algum tempo pensando no que você gostaria de receber, certamente. Então essas correlações, elas são praticamente sem limites, talvez, e poderíamos divagar por muito tempo pensando nelas. No entanto, o que temos aqui envolvido, e não podemos deixar de destacar, é que este presente que fora recebido, aplicado especificamente a Cristo, designa algo que nós não poderíamos comprar jamais. Algo que, por todo o preço da nossa vida, por tudo que poderíamos dar e oferecer em troca, jamais seria possível compensar o presente recebido. Por sinal, dar algo em troca a um presente recebido, além de ser extremamente deselegante, é algo inaceitável, não é possível. Um presente não pode ser, não se divide o preço de um presente, né? É exatamente esse um dos elementos numa amplitude sem limites que está aqui posto, apontando desde já para aquilo que Cristo fez e realizou, o qual nós não poderíamos ter feito. Este presente recebido não pode ser pago, mas ele é totalmente imprescindível. Essa é uma das nuances desse termo. Uma outra nuance desse termo é que esse ato de receber, ele caracteriza aquele que recebe com tanto ímpeto e segura com tanta força, como que não querendo deixar que ninguém tome e leve. Certamente os irmãos já presenciaram dar presente muito desejado para uma criança. E talvez os pais já tenham visto aquele presente, aquele brinquedo ou alguma coisa que seu filho desejava tanto, e talvez tenha se esforçado aí o ano inteiro para tirar boas notas, né? E quando é entregue naquele momento, ele até dorme abraçado com um presente para que... E às vezes até acorda no outro dia achando que foi um sonho, né? Não, não é. Ele segura, porque ele não quer que ninguém leve. Está preso ali. Esse ato de receber é algo tão forte que ele usa todas as suas forças para segurar. Ele não quer deixar levar. Mas há uma terceira nuance extremamente importante, talvez mais importante até do que estas, mas também designa, compondo o sentido desse ato de receber, que é reconhecer a autoridade. Receber a Cristo é reconhecer a autoridade dele. Portanto, as consequências são naturais.
é submeter-se à autoridade de Cristo, é reconhecer que Ele é Senhor sobre todas as coisas, que Ele é o Criador de tudo, que Ele é o único caminho para chegar-se ao Pai, como o Evangelho de João vai descrever tão enfaticamente ao longo de todas as suas páginas. Reconhecer a autoridade de Cristo, a única autoridade sobre tudo e todos, indistintamente. Depois nós temos, nessa segunda cláusula, estes que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O termo, aqui nós encontramos a fonte, nós encontramos aqui a essência desse benefício, mas nós encontramos também aqui a responsabilidade condizente a esta construção que é apresentada aqui com respeito a este benefício que temos ao receber a Cristo, a reconhecer a sua autoridade, reconhecer quem Ele é. Eles têm o poder, e poder aqui não é uma capacidade como é descrito por vezes, ou como uma habilidade para, porque isto designaria a nossa capacidade em sermos filhos de Deus, mas nós não somos capazes de ser filho de Deus. Não nascemos cristãos, não nascemos filhos de Deus no sentido específico que é apresentado aqui. Nós somos tornados filhos de Deus, nós somos tornados cristãos. É Ele quem faz. Este poder designa, na verdade, um status, um lugar ao qual nós somos colocados. A semelhança, quando nós observamos a doutrina da justificação. Nós não somos justos, nós não somos tornados justos literalmente, mediante a obra de Cristo. Nós somos tratados como justos, permanecendo pecadores, ainda miseráveis e indignos de recebermos todos os benefícios condizentes à redenção em Cristo. Mas Ele faz com que o Pai olhe para nós, não como nós somos, mas olhe por meio do seu sangue, pela propiciação dos nossos pecados realizada por Ele. Portanto, o que Cristo faz, ao derramar o seu sangue e nos revestir, é fazer com que Deus olhe não como somos, mas olhe mediante o seu sacrifício redentor. É um status, é uma posição a qual nós fomos colocados. E isso traz à tona algo que é necessário enfatizar insistentemente. É um privilégio. É o maior de todos os privilégios. Nós somos colocados numa posição a qual não merecemos. Na verdade, nós merecemos o oposto, mas nós somos colocados numa posição, e essa posição é a posição de filho de Deus. E o que isto significa? Esta expressão também possui algumas nuances importantes. Uma delas é que ela é utilizada para designar relações de afetividade, de amor, de intimidade. Portanto, ela aponta para o fato imprescindível de que nós somos inseridos na família da aliança, o que é um contraponto, uma distinção clara. Aqueles que eram originalmente chamados para ser pertencentes à família da aliança não quiseram sê-lo, não se importaram com esse status, com o privilégio que receberam, renegaram o privilégio, vivendo de uma forma completamente incompatível, dando vazão à sua pseudo-autonomia, à sua arrogância, e não reconhecendo que nada eram, que nada possuíam em si mesmos, mas tudo que possuíam era proveniente de Deus. Estes renegaram. Mas agora, aqueles que não são aquele povo específico, de todos os povos, raças, nações, de todos os lugares e tempos, os quais nós estamos inseridos, estes sim,
estes receberam esse status porque receberam a Cristo, reconhecendo a sua autonomia. No entanto, é importante enfatizar que isso não ocorre por uma capacidade que possuímos. Não temos essa capacidade. Nenhum de nós tem. Não é possível por nós mesmos dar o primeiro passo, ou o segundo, ou qualquer um deles. Nós somos tornados filhos, como o texto nos diz, serem feitos filhos. Fomos feitos filhos. Portanto, esse termo designa uma relação de amor do Pai para conosco por meio do sacrifício de Cristo. Essa temática será estendida mais uma vez ao longo deste Evangelho. Nós somos tornados filhos de Deus. Fomos inseridos na família da aliança. Não éramos, mas agora somos. Isto não por algo que bom temos, ou por algo que poderíamos fazer de bom posteriormente, Deus teria aceitado e visto antecipadamente, em hipótese alguma. Não há nenhum mérito da nossa parte, todo o mérito pertence a Deus e a Cristo, seu Filho. A obra é dele. Nós somos inseridos nesta família da aliança. Assim nós vemos qual é a origem desse status que fomos colocados. É a obra sacrificial de Cristo. A essência é o nível mais elevado de privilégio que podemos ter, sermos pertencentes à família da aliança, herdeiros, ter a Deus como Pai. É um benefício que talvez nós nos esqueçamos, dada as relações do cotidiano. Mas lembremos, todas as vezes que nós fechamos os nossos olhos e oramos, Pai nosso, é o que está aqui implicado. É um benefício que nós usufruímos diariamente quando nos colocamos em oração. Nós só podemos orar chamando Deus de Pai por causa do benefício de Cristo. Por isso nós encerramos as nossas orações. Assim seja, ou em nome de Jesus, em conformidade com Ele, por meio dEle. Não há outro modo de termos um relacionamento com o Pai, nem sequer chamarmos Deus de Pai, o Criador soberano de todas as coisas, como o nosso Pai. Isto ocorre por causa do sacrifício de Cristo, a obra de Cristo. Mas há uma outra implicação aqui, que diz respeito à responsabilidade mediante esse status ao qual nós fomos colocados. O Evangelho de João, o apóstolo João, ele faz questão de usar termos que nós poderíamos chamar de pontos de contato que abrangem o pensamento de toda a sociedade. É um evangelho que não é escrito apenas para aqueles que estão dentro da igreja, digamos, dentro das quatro paredes da família da aliança, mas vão além, o que traz ensinos para aqueles que estão fora da igreja, mas também apontam para elementos que são importantíssimos dentro da própria igreja. Nesse sentido, o termo filho utilizado pelo apóstolo João aqui, ele também era utilizado nas relações de ensino e aprendizagem de filósofos no mundo antigo. O que ele designava? O discípulo com o mestre era também chamado de filho. E o que estava envolvido nessa relação, além da proximidade, estava envolvido também a responsabilidade de acatar o ensino que fora dado e transmiti-lo, propagá-lo. Portanto, essa nuance é importantíssima. Ora, todos os evangelhos nós vemos relatos, registros contundentes de Cristo sendo chamado de mestre. A expressão discípulo é uma expressão muito cara a nós. Discípulos de Cristo, uma das atividades mais importantes no meio pastoral é discipulado. Não somente aos pastores, mas a todos nós. Fazer discípulo, ide, fazer discípulo. Portanto, está envolvido esse elemento aqui. Ser filho de Deus é uma grandiosa honra, impagável.
imerecida, a aceitação, sermos aceitos por Deus, não tem preço, mas não é um fim em si mesmo. Carrega consigo naturalmente uma responsabilidade. Essa responsabilidade diz respeito a acatar como um sinônimo, mais uma vez aqui, de receber a autoridade, de reconhecer a autoridade, mas também um sinônimo de transmitir, de propagar, de ensinar a outros. Portanto, filho de Deus, ser filho de Deus, é a mais sublime de todas as honras, o mais elevado status que poderíamos querer ter. Nenhum supera esse em hipótese alguma, não dá nem para comparar. Mas lembremos que proporcionalmente à honra imerecida que recebemos, está a responsabilidade envolvida. Nós somos filhos de Deus para expressar publicamente a autoridade daquele que é o nosso mestre. À frente, o Evangelho de João vai dizer: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor, disse Jesus. Ou seja, quando nós olhamos a vida de Cristo, nós estamos geralmente à procura de bem-estar, satisfação plena. Quando nós olhamos, se temos a Cristo como nosso parâmetro, Cristo é de fato o nosso Redentor, mas Ele também é o nosso exemplo por excelência. Entregou-se em nosso lugar. Veio para servir, sofreu obedientemente ao Pai, sem lamúrias, sem reclamações, e tantos outros aspectos aqui enfatizados. Frequentemente Cristo é registrado como separando-se de um grupo, do grupo ao qual ele estava, para ir orar. Quando ele enfrenta a tentação promovida por Satanás, a forma a qual ele rebate é importantíssima. A palavra de Deus na ponta da língua. Ora, mas ele era Deus, sim, sem sombra de dúvidas, mas também homem, o nosso exemplo por excelência. A carta aos Hebreus enfatiza que ele sabe o que é sofrer, por isso ele pode nos socorrer. Não é algo virtual, é real, ele sofreu realmente. Sofreu muito mais do que qualquer um de nós. Portanto, ele pode nos socorrer. Assim, ser filho de Deus significa submeter-se à autoridade de Cristo para viver, para ensinar, para transmitir. Isso é apresentado aqui, ou seja, este poder, esse status, ele tem uma honra. Essa honra é inegável à posição a qual nós somos colocados. Esse é o grandioso privilégio. Tem uma origem que é Cristo, mas tem uma responsabilidade: viver em conformidade com o que recebemos. Mas há um elemento que é determinante aqui. O apóstolo João escreve: o poder de serem feitos filhos. Ele escreve gramaticalmente de uma forma em que poderíamos descrever do seguinte modo: algo que é feito apenas uma única vez, de uma vez por todas, mas é plenamente suficiente para atingir, reverberando tempos, épocas, lugares, ou até mesmo toda a eternidade. Não há limite. Nós somos tornados filhos de Deus apenas uma única vez. Quem é filho de Deus não deixará de ser. Isso nos confere segurança, certeza, independente das circunstâncias. Ora, como explicar, irmãos nossos, que neste exato momento, muito provavelmente, estão sendo decapitados, estão sendo chicoteados, baleados, enforcados, ou coisas piores, mas eles não retrocedem, não negam a Cristo. Como é possível? Pelo olhar humano isso não faz o menor sentido. No entanto,
eles reconhecem esse privilégio indizível e experimentam esta certeza e segurança de uma forma sublime. Não precisamos esperar estas consequências. Possivelmente não seja o desafio que nós tenhamos na nossa vida nesse nível, nem por isso seremos menos crentes. No entanto, diante dos desafios que nós temos, que são dados pelo próprio Senhor, não podemos retroceder em hipótese alguma. Somos filhos de Deus. Traz segurança e responsabilidade. E não há limites disso. E poderíamos dizer que a extensão desse status, desse privilégio, é eterno. Não acabará nunca. Nunca. Sem fim, por toda a eternidade. Desfrutaremos da obra de Cristo realizada uma única vez, que reverbera sem fim, pelos séculos sem fim. E seremos tratados como membros da família da aliança, intimidade com o Senhor, amor do Pai. Não há limite. Na sequência nós vemos quem são estes, né? Os que creem no seu nome. Quem são estes? Agora o apóstolo João, ele destaca e explica, né? Quem são esses que o receberam? Quem são esses que foram feitos filhos de Deus? São aqueles que creem no nome de Cristo. E o que é crer? O que é crer? Bom, não é simplesmente ouvir algo que alguém diz, uma promessa. Amanhã nos encontramos, né? Bom, certamente não temos razão para duvidar do que alguém diz. Ou quando colocamos nas nossas agendas os compromissos de amanhã, nós cremos que eles irão acontecer. Quando alguém diz, olha, você está muito bem vestido, né? Você não duvida, você crê. E tantas outras coisas mais no nosso cotidiano, e nós cremos de um modo geral. Não é esse tipo de crer que é aqui apontado, mas ele significa depositar a confiança em, ou mais destacadamente, depositar a confiança somente em Cristo. O que implica um aspecto negativo que o antecede. Implica em não confiarmos em nós mesmos. Implica em não acharmos que nós somos capazes, não tentar resolver as coisas por nós mesmos, mas confiar única e tão somente pela obra sacrificial de Cristo. Isto é crer, depositar somente em Cristo a nossa certeza e confiança, não no nosso braço, não na nossa capacidade, não nas nossas boas obras. Por sinal, elas são importantíssimas, mas não são as nossas boas obras que conquistam a redenção ou a salvação. As nossas boas obras são parte extremamente relevante e natural daquele que é filho de Deus, não como um meio para sê-lo, como se porventura pudéssemos comprar a Deus ou fazer com que Ele tivesse a obrigação de nos conceder algo. Não, em hipótese alguma. Por isso que crer implica em necessariamente não confiarmos em nós mesmos, não acharmos que nós somos capazes, não nos julgarmos detentores de capacidade para resolvermos a nossa vida, de fato, a salvação. Não há nada que possamos fazer por nós mesmos para sermos salvos. Somente Cristo. Tanto quanto não há nada que necessitamos fazer posteriormente à salvação para garantir a manutenção da salvação. Mas vejamos, isso não significa que vivemos ou podemos viver de qualquer modo, em hipótese alguma. Não podemos. Mas nós não fazemos essas coisas porque somos salvos, ou para sermos salvos, melhor dizendo.
fazemos porque somos salvos. É uma implicação natural de ser salvo. Portanto, crer significa exatamente depositar unicamente em Cristo a nossa confiança como nosso Redentor e Salvador, negando toda e qualquer capacidade nossa nesse objetivo. E aqui este é o termo central, talvez, de todo este evangelho: crer, crer. Mas crer possui um objeto, e isto é o determinante. Nós vemos um mundo em que as pessoas dizem com muita frequência: eu também creio, eu também tenho fé. Mas fé exige um objeto. E o objeto da nossa fé determina o teor da nossa fé. Isto muda tudo de figura. Nós cremos no quê? No nome. Que nome? De Cristo. O seu nome. O que isso significa? Para nós é frequente a concepção de que nome ele serve apenas como uma distinção entre pessoas. Nada além disso. No mundo antigo, especialmente dentro dos limites da Escritura, nome designa a expressão de atributo, portanto participa da essência, ou é uma revelação. Portanto, os atributos de Deus são revelados de um modo mais glorioso por meio dos seus nomes aos quais ele se apresenta. Assim também é Cristo, Senhor, Senhor, profeta, sacerdote, rei, Jesus Cristo, o ungido, o Messias, o Redentor, aquele que é a salvação. A salvação provém unicamente de Deus, Jesus. O seu nome é uma revelação de quem ele é. Não é meramente algo mecânico ou místico com respeito ao nome. Só de pronunciar o seu nome, tudo se modifica. Em hipótese alguma. Em hipótese alguma. O nome designa a pessoa. Portanto, crer no nome de Cristo é crer em Cristo, é confiar somente em Cristo, em nada mais. E quem é Cristo? Como é que se crê em Cristo? É necessário conhecer a Cristo. Como conhecemos a Cristo? O Evangelho. Esse é o objetivo do apóstolo João: conhecer a Cristo, saber quem Cristo é, mas não somente de informações, mas também de andar com Ele, de conviver com Ele, de experimentar. É um conhecimento experiencial. Crer implica em uma série de elementos que são aqui destacados. Por isso, o apóstolo João, se ele escreveu os verbos anteriores como uma obra realizada uma única vez, com reflexos sem limites ou implicações sem limites, aqui ele escreve de um modo que para nós seria aquilo que é horrível de descrever em português, mas é o gerundismo, estar fazendo. Aqui seria mais ou menos estar crendo. Mas o que isso significa? Significa responsabilidade constante, porque implica em crescimento constante do relacionamento com Cristo. Crer em Cristo não é algo feito apenas uma única vez e paralisado no momento. Crer em Cristo implica em constante progresso e crescimento no conhecimento de Cristo. Por isso não é suficiente o dia da nossa transformação, ou o dia de nossa conversão, e está tudo resolvido ali. Não está. Este é o ponto de partida. Cristo revelou-se claramente a nós nesse tempo, e certamente se os irmãos puxarem da memória, vão lembrar desse tempo sublime. Ontem nós tivemos um exemplo aqui. A Alana fez questão de destacar no relato da vida do presbítero José Carlos e da Sônia, como o momento mais importante. Qual foi?
a expressão pública da sua conversão. Esse momento, ele é um verdadeiro divisor de águas. Por sinal, antes, o apóstolo João falava de Cristo como divisor de águas vindo ao mundo, para toda a humanidade, para a história da humanidade. Mas Cristo também é o divisor de águas da sua história individual e particular. Lembre-se do momento da sua conversão. Lembre-se sempre disto. É um verdadeiro divisor de águas, mas é o ponto de partida para o crescimento contínuo e constante. É isto que o apóstolo João está destacando aqui, porque crer em Cristo significa em conhecimento da essência da verdade, significa testemunho, está associado ao longo de toda esta carta com expressões de amor, está associado a esta carta como alguém que vive em integridade. E todas essas nuances serão observadas no decorrer da exposição deste Evangelho. Mas crer em Cristo é algo que implica um crescimento responsável do crente constantemente. Externalizado no seu conhecimento da verdade, externalizado na sua forma de ver e enxergar o mundo. Ele é anti-secularização. Ele está no mundo, mas não é do mundo. Ele implica em uma vida de integridade, de ter a Cristo como padrão por excelência, de seguir a Cristo sempre. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro meio, não há outra forma. Conhecer a verdade que é Cristo é ter a verdadeira liberdade. A escravidão do pecado já não mais existe. Agora somos livres. Livres para adorá-lo. Livres para servi-lo. Livres para viver uma vida em integridade. Livres para desfrutarmos dos benefícios de sermos membros responsáveis da família da aliança. Não há separação, distinção de povo, nação, cor, lugar, tempo. Nós somos parte de uma congregação que adora ao Senhor há cerca de 2000 anos já, pensando na igreja cristã, mas antecedendo, poderíamos chegar aí talvez ao número de cerca de 8.000 anos. Há 8.000 anos somos parte dessa família da aliança, ou somos parte de uma família da aliança que já conta aí cerca de 8.000 anos. Uma esfera global, de todas as línguas, milhares delas, nós somos parte desse corpo. Que honra! No entanto, em resumo, esta aceitação que recebemos por parte de Deus só ocorre por causa do sacrifício redentor de Cristo. A implicação é proporcional. O status de filho de Deus é algo sublime, mas carrega naturalmente e proporcionalmente responsabilidades. Crer em Cristo não é algo pontual, mas é algo crescente constantemente. Precisamos desenvolver a nossa fé. Como? Leitura da palavra, escritura, compreensão de responsabilidades, sabermos que somos do mundo, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Essa pode ser destacada como uma verdadeira essência dessa responsabilidade. Santidade não é simplesmente estar separado, mas é ser separado com um propósito. E há um propósito em Deus ter nos chamado para pertencer a Ele, à família da aliança. Não é um fim em si mesmo. Há responsabilidades de crescimento, de testemunho, de pregação do Evangelho, de discipulado, como está aqui envolvido, e é exposto, como já dissemos, ao longo de todo este Evangelho. Nós fomos beneficiados com a graça indizível da aceitação de Deus
na sua família, por meio do sacrifício de Cristo. Não é um benefício para a inércia, mas para a ação. Deus nos ajude, irmãos, nos abençoe.